Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom feriado para quem vai ver esse vídeo amanhã, 7 de setembro. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos à nossa segunda peça de prática trabalhista, tá? Esse problema veio para vocês na forma de contestação, então essa é a nossa peça de hoje. Porém, o caso é o mesmo, é da Helena versus o Eduardo. Helena reclamante, o Eduardo reclamado. Nesse momento, é só um exercício pedagógico, prático, né? Para vocês aprenderem o que é uma reclamação trabalhista e o que é uma contestação. Lembre-se que, na realidade, na prática, né, no dia a dia, você jamais poderia representar Helene e Eduardo ao mesmo tempo, tá bom? Então, bora lá para o nosso caso. A gente lembra que a Helena ingressou na nossa primeira peça com uma reclamação trabalhista e, basicamente, o que ela pleiteava? O vínculo empregatício, consequentemente, a anotação na CTPS, obviamente. Ela reclamava, né, o reconhecimento da relação de emprego, né, e, consequentemente, o pagamento das verbas rescisórias, que foi aqueles pedidinhos que vocês elencaram lá na primeira peça, e também pediu a multa do 477. Essa multa é aquela multa quando do valor do salário do trabalhador, quando as verbas não são pagas dentro do prazo estabelecido pela CLT, que é o prazo de 10 dias corridos. Também a Helena, ela está pedindo aí o adicional de viagem e está pedindo indenização em virtude daquela supressão, porque ela falou que só fazia meia hora de intervalo. Esses são os requerimentos que deveriam conter lá na nossa inicial, entre outros. Agora, a gente vai inverter. É como se fosse o Eduardo que tivesse vindo até nós e apresentado os fatos numa outra vertente. A primeira coisa que ele te entrega em mãos é a notificação. A notificação é a citação, que em direito do trabalho, desculpa, em direito processual do trabalho nós chamamos de notificação, é o instrumento pelo qual cita-se o reclamado ou a reclamada para que compareça em audiência. Veja, a citação, ela tem um condom de formar a relação processual e também de fazer com que a pessoa possa se defender. No entanto, nas ações, nas reclamações trabalhistas, a citação, além de formar a relação processual, ela tem a finalidade de avisar o reclamado, né, ou a reclamada, de que tem uma audiência marcada que ele deve comparecer sob pena de revelia, ou seja, sob pena de considerar todos os atos ali, todos os fatos ali elencados pelo reclamante como verdadeiros, certo? Então, essa é a finalidade da notificação, citação no processo do trabalho. Essa notificação que Eduardo te entregou em mãos já consta o número do processo e a vara trabalhista onde está correndo a reclamação. E aí, o Eduardo, você lendo a notificação, já sabe que a audiência foi marcada ali no dia 11 de abril, tá? Que é irrelevante para nós nesse momento, tá? E que o Eduardo tem que comparecer nessa audiência, tá? E para poder se defender, certo? Lembrando que, como se trata em virtude do valor de uma audiência una, as testemunhas também têm que comparecer. Na prática dos autos, tem até um fluxograma aqui na peça de vocês, coloquei aí na tela. Em via de regra, os principais atos são a petição inicial, que é a reclamação trabalhista, que é o nome da ação, é reclamação trabalhista. Na sequência, notificação do reclamado, da reclamada, para comparecer em audiência designada, seria o próximo ato. Estando presentes no dia da audiência, antes disso, o reclamado ou a reclamada não precisa apresentar contestação. O que geralmente a gente faz é deixar já peticionada lá no PJE a contestação sob sigilo, e só levantar o sigilo no dia da audiência, tá? E aí é para dar mais agilidade aos autos.
Se você não fizer dessa forma, não havendo acordo, o juiz vai abrir prazo para que você apresente a contestação de forma oral ou até mesmo escrita, se quiser, tá? Se já tiver nos autos, é só levantar o sigilo. Depois disso, depois da contestação, o juiz abre espaço para a réplica, ou seja, a impugnação à contestação, onde o reclamante vem e impugna tudo aquilo que foi contestado. Depois disso, eu tenho oitiva de testemunhas, eu tenho oitiva do reclamante, reclamado. Essa fase eu chamo de instrução processual, que é todo o conjunto probatório produzido em audiência. E, por fim, eu tenho a sentença. Antes da sentença, pode ver também os memoriais finais, que são as razões finais, onde a gente expõe, olha, teve aquele testemunho, então esse testemunho, ele corrobora com esse pedido. Então, a gente pode fazer razões finais. Geralmente, a regra do processo de trabalho é que tudo seja feito no mesmo dia, inclusive a sentença, a prolação da sentença. No entanto, na prática que a gente vê nas varas, estão muito tumultuadas, geralmente o juiz ele marca um dia onde ele vai prolatar essa sentença, né? Porque ele tem que fundamentar, não é só falar quem tem direito, tem que falar o porquê tem direito, com base em que prova, com base em que testemunho, certo? Então, aí para vocês, está no problema de vocês, esse fluxograma. Só que Eduardo chegou com vocês com uma outra história, contando uma outra história, falando que não foi bem isso que aconteceu com relação a Helena. O Eduardo fala assim: a reclamante só trabalhava 2 vezes por semana, não trabalhava 3 vezes por semana. Às vezes ela trabalhava a sexta, porém ela só trabalhava às sextas quando ela faltava nos outros dias, que era os dias dela, terça e quinta. Entendeu? Então era como se ela estivesse compensando. Então, faltava um dia e se apresentava no outro. Eduardo apresentou para nós todos os recibos de pagamento, né? E lá dá para constar os dias que forem trabalhados. Com o aspecto da supressão do horário de intervalo intrajornada, o Eduardo fala que era mentira, que ele chegava, ele passava, ele almoçava com seu filho e levava o filho para o parquinho. E aí dava o tempo para a Helena, né, almoçar, tá? Descansar, o tempo de 1 hora. Tá? E também Eduardo fala assim que a Helena era mais do que a babá do filho dele, era como se fosse da família. E que a viagem foi um convite, que ela foi a passeio e não foi a trabalho. Então foi somente lazer, né? Que ela não estava trabalhando. E aí, com base nesses detalhes, é que a gente faz a nossa contestação. Vou compartilhar com vocês um esqueleto que a gente produziu aqui. Só um minuto. Esse esqueleto, tá mais ou menos, tá, o que deveria conter a contestação de vocês. Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Pronto. Vamos lá. Primeiro, o documento, a notificação, já te indica o número do processo e a vara onde se encontra. Então, esse endereçamento tem que ser correto, certeiro. Excelentíssimo senhor doutor juiz da primeira vara do trabalho de Belém do Pará. E o número do processo logo na sequência. Lembra que agora você está representando Eduardo, então começa com a qualificação de Eduardo. Lembra que endereçamento, nome da ação e qualificação pontuam lá para o teu tutor, tá? Então, qualifique Eduardo com os dados que constam no processo, no problema. Lembrando que você tem que juntar o Lé com o CRE. Não é só esse problema. Os dados estão no problema anterior. O endereço está tudo no problema anterior, porque já foi feita a petição inicial, a reclamação, você mesmo fez. Tá? Então, os dados do Eduardo estão na primeira peça que você fez. Tá? E aí a gente coloca lá, por meio do seu advogado regularmente constituído, conforme procuração e anexo,
não pode deixar de falar que a procuração está nos autos. Vem nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por Helena, que já está devidamente qualificada na inicial, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar contestação. Não está propondo, porque quem propôs foi o reclamante, ele propôs uma reclamação. Agora eu estou com o reclamado se defendendo, então ele está apresentando a sua defesa, com base nos seguintes fundamentos jurídicos. Senhores, aqui eu fiz um pouquinho diferente. Vou rolar aqui o esqueleto. O que eu coloquei em amarelo é as informações a mais que vocês devem preencher. No entanto, eu coloquei frases iniciais e frases finais. É óbvio que vocês não vão copiar ipsis literis, com exceção dos tópicos que pode manter literalmente, porque são esses o que se contesta. As frasezinhas aí vocês mudam, né? Colocam com as suas palavras, justamente para não cair no plágio lá e o tutor reprovar vocês, tá bom? Então, veja, eu coloquei frases para iniciar o tópico, né, o item, e frases para terminar. Então, aqui, como eu começaria? Se eu vou falar da inexistência da relação processual, uma técnica que eu utilizo para fazer uma contestação é sempre apresentar o pedido, o que requer, e na sequência impugnar. E assim eu não me perco. Lembra que eu falei para você, gente, vamos elencar os itens? Fica até mais fácil. Se a petição inicial já está elencado os itens em 1, 2, 3, 4, a contestação pode ser também 1, 2, 3, 4, etc. E ir impugnando item a item. De novo, para não se perder, impugnem item a item o que está presente na inicial, na reclamação. Então, eu coloquei assim, uma frase de abertura, né? A reclamante postula, requer, né, almeja o reconhecimento do vínculo de emprego, tá? De natureza doméstica, ou vínculo de emprego doméstico, ao fundamento de que ela trabalhava 3 vezes por semana, tá? Para o reclamado, tá? Conforme estando presentes os requisitos do artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Gente, essa lei é que rege a relação do empregado doméstico, tá? O emprego doméstico. E aí, então, olha, eu começo a frase falando o que é que a reclamante requer, o pedido da reclamante. Na sequência, eu coloco uma pequena frasezinha dizendo assim, olha, tal pretensão não merece prosperar conforme a seguir demonstrado, como se demonstra, tá? Pelo que se demonstra. E aqui, ó, é a parte onde vocês vão falar o porquê que não prospera, que não existe uma relação de emprego. Eduardo é o teu cliente. O que ele falou? Ele falou, não, ela só trabalhava 2 vezes por semana. As vezes em que ela trabalhou na sexta-feira foi para suprir uma falta nos dias anteriores, nos dias que ela faltou, que era anteriormente convencionado, tá? Então, vocês têm, então, logo, né, essa conduta não comporta o fundamento previsto no artigo 1º, que exige que seja 3 vezes por semana, tá? E aí tem uma fase final, que eu sempre termino, né? Todo tópico eu coloco. Requerem procedência do pedido, o pedido não prospera, que seja totalmente procedente, para que fique bem claro que eu não concordo com aquilo, tá bom? É isso, você tem que falar, você não concorda, você de fato nenhum está aceitando. Aí, por que é importante isso? Para deixar bem claro que é controverso. Porque se algo é dito como incontroverso, quer dizer que a pessoa já tem direito, quer dizer que você concorda com aquilo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente não vai impugnar a justiça gratuita. Não é nem no nosso interesse, e de fato a gente sabe que Helena não tem condições financeiras, então não vou impugnar. Já pressupõe que eu concordo que realmente ela mereça a justiça gratuita.
Item 2, o que eu vou impugnar? Vou impugnar o que vai afetar o bolso do Eduardo, né? As verbas rescisórias. E eu já começo falando, olha, a reclamante está pleiteando verbas rescisórias, mas isso não prospera. Lembrando que vocês devem ajustar aí essa frasezinha da forma que melhor lhe convier. Dentro, você vai explicar que, em virtude do não reconhecimento, da não existência do vínculo empregatício, logo não é devido às verbas rescisórias. Assim, pugna-se pela improcedência dos pedidos de multa de FGTS, 13º salário, férias proporcionais, 1/3 de férias, etc. Importante elencar os pedidos para dizer que você está impugnando todos os pedidos, certo? Então, frasezinha de término, de encerramento, requerem procedência de todo o pedido. Item 3, a multa do 477. Assim, não pagou no dia, multa do 477. Qual é o dia? 10 dias úteis após a rescisão. Tá? Se for aviso prévio trabalhado, 10 dias ao término, se for aviso prévio trabalhado no término, se for aviso prévio indenizado, 10 dias após. E aí, a frase de abertura, a reclamante está requerendo aí a multa do 477, mas isso não se aplica. E eu vou explicar por que não se aplica. Se não for reconhecido, se não existe reconhecimento, como que eu coloquei aqui? Se não existe relação de emprego, uma vez que não é reconhecida a relação de emprego, né? Logo, não há vínculo empregatício. Dessa forma, não cabendo verba rescisória, também não cabe aplicação de multa. É bem simples mesmo, tá, gente? É coisa de uma frasezinha só, vocês conseguem desenvolver. Encerra com uma frasezinha, pugnando pela improcedência, né? Outro tópico, adicional de viagem. O que ela requer? Ela está requerendo aquele 25%, né, do adicional de viagem, dizendo que na viagem X, né, lá do dia 10 de janeiro, ela viajou com a família e trabalhou. E a gente fala que não tem razão a reclamante. Por que não tem razão? Aí você explica o que o Eduardo falou para você, que ela foi viajar, mas não estava trabalhando, estava se divertindo, estava no lazer, porque era pessoa de confiança da família, que vivia ali no meio familiar. Tá? Prazo de encerramento, a procedência requer a procedência do pedido. Outro item, intervalo entre a jornada. Vejam como está bem didático, né? Cada pedido proposto pela Helena, a gente está impugnando item a item. Para não se perder, meus queridos, é a melhor forma, tá? Mas isso é a dica da Pro, é a Pro que faz na prática dessa forma, tá? Se vocês encontrarem uma metodologia melhor, desde que tenham essas informações, tá valendo, tá? Intervalo entre a jornada. Olha, a obreira, a reclamante, a trabalhadora, né? A autora, ela alega aí que não usufruía, que usufruía somente de 30 minutos para a refeição, né? O que não merece prosperar, perdão, em virtude, e aí explica que o Eduardo vinha almoçar, que passava uma hora com seu filho, levava ele no parquinho e tal, e que ele, nesse tempo, era o tempo de descanso, de intervalo da reclamante, tá? Coloca aqui que nada é devido, tá? Frase de encerramento, honorários advocatício. Aqui você começa assim, olha, a reclamante está querendo honorários sucumbenciais, porém não vai proceder. Por quê? Porque olha aqui como a forma que eu coloquei, toda reclamação trabalhista tem que ser julgada improcedente, totalmente improcedente. Se for julgada totalmente improcedente, logo, pela lógica, tá, não é cabível honorários sucumbenciais. Frasezinha de encerramento, tá? Pugna-se pela improcedência de todo o pedido. Dos pedidos. Os pedidos eu já deixei aqui para vocês, para facilitar a vidinha aí, tá? De novo, só dão uma trabalhada, uma elaborada, mudem a frase para não ficar todos iguais.
Tá? Então, o que que você quer? Você quer somente que seja declarada a reclamação totalmente improcedente e que você possa provar por todos os meios de prova em direito admitido. Tá? É só isso seu pedido. Seu pedido é só dois: improcedência da ação e produção de prova e por todos os meios admitidos. Tá? Encerramento, nesses termos, pede indeferimento, Belém do Pará, né, mês e ano, o nome, assinatura do advogado, endereço, essas informações eu não tenho na peça, então eu só coloco o que deveria constar, mas eu não preencho esses dados. Por favor, não coloquem o seu nome na peça. Lembram de fazerem documento Word, tá? E fazerem aí com bastante atenção, tá? Cuidado. É uma peça simples, é uma peça pequena, não vai nada além de que umas 3 páginas, mais ou menos, tá? Mas não precisa muito de jurisprudência. Se tivesse algum documento físico para juntar, você juntava, mas é um típico caso de produção de prova testemunhal, né? Isso aí a gente só consegue provar com testemunhas mesmo, certo? Bom, espero ter ajudado todos vocês, espero que vocês consigam fazer a sua segunda petição aí com êxito. Lembra dos prazos que eu e a Promarisa deixou para vocês? Um beijo na alma e fique muito bem. Até mais. Tchau!